O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, celebrando este dia em honra de São José Operário, lembrando também todos os trabalhadores do mundo inteiro, fazemos o salmo responsorial de hoje, a nossa oração por todos nós, por todos os trabalhadores. Pedimos que pela intercessão de São José, o Senhor faça dar frutos o labor de nossas mãos. As mãos de todos os trabalhadores, o trabalho possa dar frutos. E celebrando esta Eucaristia nesta manhã, a primeira leitura nos apresenta a criação do ser humano, encerrando quase a história da criação. Nós temos a criação do ser humano, onde Deus cria o ser humano em sua imagem e semelhança. É interessante ver, Deus não faz uma criação perfeita, pronta. Ele faz toda aquela criação e entrega na mão de ser humano, para que o ser humano possa cuidar e aperfeiçoar a toda a criação. Desta maneira, o ser humano se torna o co-criador de toda a criação. Deus nos deu a inteligência, o conhecimento, a ciência, para que possamos, aos poucos, aperfeiçoar essa criação. E nesta manhã, lembremos esse nosso dever. Todos nós, por nosso trabalho, não importa a área, o setor que nós trabalhamos, somos convidados a aperfeiçoar essa criação, para que a criação possa continuar evoluindo através do nosso conhecimento, nossa inteligência, a nossa participação. Porém, vale a pena nos perguntar: será que nós, o ser humano, está conseguindo aperfeiçoar essa criação? Ou, aos poucos, estamos criando um certo descuidado com a criação? Deus entrega toda a criação na mão do ser humano, como a palavra nos fala, na mão de Adão e Eva, para que eles podem cuidar. Porém, vale a pena nos perguntar: o que estamos fazendo com essa criação? O que estamos fazendo com a nossa capacidade de trabalho? Será que assumimos o nosso trabalho com coração,
com esse conceito que eu estou aperfeiçoando a criação, ou faço o trabalho de qualquer jeito. E no Evangelho nós encontramos Jesus chegando na sua terra natal. E o que acontece? O povo começa a se escandalizar. Por quê? Conhecia de perto a família de Jesus. Conhecia o pai dele, conhecia a mãe dele, conhecia toda a parente que morava naquela redondeza de Jesus e começa a perguntar: mas ele não é filho de carpinteiro? De onde tem toda essa sabedoria? A familiaridade deles com Jesus e a sua família leva para um certo sentimento de escândalo. Leva um certo sentimento de condenação, desacreditar. E o que acontece? Jesus não consegue realizar muitos milagres, nenhum sinal, porque o povo não acreditava nele, porque conhecia de perto a família dele. Não é isso que acontece às vezes também em nossa vida? A partir do momento que eu conheço o fulano de perto, conheço a família dele, o que acontece muitas vezes eu não levo muita coisa a sério. Até mesmo uma obra boa, generosa que ele faz, o que a gente faz? Eu conheço fulano. Isso não vai durar muito. Não é assim que a gente fala? A nossa familiaridade com alguém muitas vezes leva uma atitude de desprezo. Isso acontece também muitas vezes em nossa comunhão, intimidade com Deus. Graças a Deus, com essa pandemia, nós não estamos tendo esse contato mais próximo com esse sagrado, esse mistério. Porém, às vezes, esse contato, muitas vezes, leva uma atitude de desprezo. Nós perdemos aquele senso de sagrado, do mistério. Um exemplo muito simples. Qual é a nossa atitude assim que nós chegamos numa igreja? Nós temos aquele sentimento de sagrado, o mistério? Ou nós frequentamos tantas vezes a nossa comunidade, nós perdemos esse tato. Esse tato que estou num lugar sagrado. Estou num lugar de mistério. Até mesmo a Eucaristia. A partir do momento que a gente, talvez todo domingo, toda vez que nós temos a oportunidade, perdemos esse tato do mistério. A Sagrada Comunhão se torna, às vezes, apenas um pedaço de pão. Por quê? Nós temos tanta familiaridade, a gente acostuma tanto, nós perdemos o sentido, o sentimento do mistério. Isso acontece também em nossa convivência familiar. Às vezes estou convivendo com meu marido ou minha mulher, tantos anos, eu perco aquela primeira paixão que eu tinha. Eu perco aquele encanto que teve no primeiro encontro. E o relacionamento vai esfriando. Isso que acontece no Evangelho. Conhecia muito bem a família de Jesus, talvez tinha visto Jesus crescendo naquela aldeia. E falava, esse menino não tem jeito, porque já conheço. Conheço a família dele e chega uma atitude de desprezo, desvalorização. E isso acontece também em nossa vida cotidiana, se nós não estarmos atentos. Pode ser na vida profissional. Eu começo minha vida, minha caminhada profissional com todo gás. Com o tempo vai acostumando,
e acabo fazendo o trabalho para fazer. Pode acontecer no relacionamento interpessoal. Com o tempo, eu perco aquele encanto, aquela paixão por aquela pessoa. Pode acontecer também na minha intimidade com Deus. Como qualquer fogueira, né? Se não coloca mais lenha, o que acontece? Com o tempo vai apagar. Então eu preciso abastecer sempre para que esse fogo de paixão, seja pelo meu trabalho, seja pelas pessoas com quem eu convivo, seja com Deus, não pode ser apago. Então, nesta Eucaristia, pedimos a Deus, queridos irmãos e irmãs, esta graça, essa consciência que meu trabalho é uma maneira de aperfeiçoar, contribuir para que a criação possa continuar evoluindo, aperfeiçoando. Que a nossa intimidade, seja com pessoas, seja com trabalho, seja com Deus, não perca seu encanto. Que possamos sempre estar atentos para que ninguém se torne tão familiar, nada se torne tão familiar que perca esse encanto ou nós assumimos uma atitude de desprezo. Que a palavra ilumine o nosso coração, a nossa vida. Também iniciando este mês de maio, também mês mariano, pedimos a intercessão de Maria, que possamos também fazer essa caminhada como Maria, sempre olhando para o seu Filho, o próprio Jesus. Que Jesus mostre o nosso caminho e assim seja.